Se eu perguntasse para os irmãos agora que quantos estudaram a lição, alguém podia dizer, todos podiam dizer que sim, né? E a lição que nós estamos estudando hoje, vamos estudar hoje a lição 4, irmão, né? Nós paramos lá, não teve culto, acho que 2 domingos, mas nós começamos a fazer uma retroativa, né? Então, a lição de hoje é a lição 4, que tem como título Davi, o pastor de ovelha, né? A semana passada, então, nós falamos sobre Josué, sobre Saul. E Saul, foi um rei e foi realmente, na lição do domingo passado, vimos que houve um declínio, né, do reinado dele, né? E então podemos ver que aconteceu com Saul. Ele achava que pelo fato de ele ter ganhado muitas guerras, então ele já estava, né, tranquilo, falou: não, agora é comigo mesmo, deixa comigo que agora, né? E ele largou a mão de obedecer ao Senhor e foi fazendo as coisas meio por conta dele, né? E ainda mais que falamos que Samuel era o intermediário, né, dele, entre ele e Deus, né? Então Deus falava o que tinha que fazer para Samuel e Samuel transmitia para ele e ele obedecia. Então, nessa guerra última que ele fez aqui, né, última não, da lição que foi falada semana passada, que foi a luta contra os malequitas. Para falar nisso, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos sabem qual é as nações que mais perseguiram o povo de Israel? Quem sabe? Lendo assim a lição, assim, a história, né, do povo de Israel. Os filisteus. Nossa, mas aqueles caras não davam descanso para o povo de Israel. Mas não dava descanso. Toda hora estava chamando para briga, para guerrear. Tá? E o modo deles, o que eles serviam, os deuses deles, é completamente diferente dos deuses de Israel, né? Mas também tinha uma outra racinha ali também que pegava no pé de Israel. Quem que era? Os malequitas. Como? Por quê? Os malequitas viviam ali no sul de Jerusalém, de Judá, né? Ali para baixo. Eles moravam ali, eles eram nômades, meio nômades, não paravam em lugar nenhum. E eles roubavam Israel, roubavam ovelha, boi, cabra, bode, e roubavam tudo o que Israel fazia. Não dava sossego, mas de jeito nenhum, a ponto de Deus pegar e falar para Samuel: fala para Saul lutar com esses caras, né? E acaba com ele, mata homem, mulher, criança de peito, criança pequena, mata ovelha, boi, burro, jumento, camelo, liquida. Então Samuel falou para Saul, e Saul então, deixa comigo. E foi lá e liquidou, né? Liquidou os amalequitas daquela região. Liquidou? Liquidou, mas não tanto. O que aconteceu? Pois é, né? O interessante é que o povo... Irmão, você prestar atenção que naquela época não tinha soldado com capacete, todo mundo marchando unido. Não, era o povo de Israel que era o próprio soldado. Era o povo de Israel que lutava. Não tinha batalhão, segundo, terceiro batalhão. Não, era o povo. Quando precisava guerrear, o Saul falava assim: junta tudo, avisa lá, quero todo mundo aqui. Ou se prepare, né? Cada um traga a sua espada, o seu escudo, de casa, né? Comida também, você não esqueça de trazer comida, e vem lutar. Era assim que era feito. Por isso que Saul se referia ao povo, quando ele disse assim. Aí Samuel chegou, né, na casa, lá com Saul, onde ele tinha lutado, e a hora que ele chegou, ele viu um ungido de boi, cabra, né, bode, aquelas coisas todas, né? Aí ele falou assim: eu estou ouvindo alguma coisa estranha, vocês podem me dizer o que é? Não, é o seguinte, nós lutamos lá com os malequitas, liquidamos tudo. Já começou mentindo, liquidamos todo mundo. Mas aí o povo pediu para trazer uns boi gordos, assim, umas ovelhas,
né? Para sacrifício, né? Aí, então, eu, com medo que o povo ficasse meio assim, eu peguei e trouxe, né? Eles estão por aí. Então, isso aí foi realmente, irmão, a perdição, foi o pecado capital de Saul, né? Saul falou assim: você não obedeceu. Você não obedeceu a Deus, porque o que Deus falou? Para liquidar tudo, não trazer nada. Inclusive, ele trouxe o rei, né? O Gaga, né? Trouxe, né? Vivo, né? Quem matou ele foi Samuel depois, com a espada. Aí o Samuel pegou e falou: ó, não, você não quero mais conversa com você, eu vou embora, né? Então, já que você não precisa de ninguém mais, né? Como que dizia assim, né? Já que você não precisa de mim mais, né? Faz para sua conta. Você nem atende a Deus mais, né? Você está fazendo as coisas por sua conta. Foi embora. E no versículo 27, irmãos, de Samuel, no versículo 27 do capítulo 15, diz o seguinte, ó: virando-se Samuel para Seir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Mas então ele não segurou, né? Acho que ele está com tanta raiva que na hora que Samuel ia embora, ele pegou e com tanta raiva já pegou o cara lá, o Samuel, e com tanta força que acabou rasgando o manto de Samuel. Então já era quase que uma briga, como se obrigasse: não, você tem que ficar aqui, você não vai embora agora. E ele puxou com força e rasgou o manto, o veste de Samuel. Aí o Samuel falou para ele. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor que tu. Uma profecia, né? Uma profecia. Mas pensando aqui conosco, vamos ver, quem que seria esse rei que era melhor do que Samuel? Davi, né? Davi. Mas aonde estava Davi nesse momento, agora, nessa guerra? Aonde que o Davi estava? Quando aconteceu isso, que o rei estava lutando lá, que Saul ganhou a guerra, Davi estava onde? Davi estava em Belém, apacentando as ovelhas do pai dele, né? Interessante, irmão, notar que no capítulo 10, né? No capítulo 10 de 1 Samuel, no versículo 1, diz o seguinte, ó: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungi porventura o Senhor por príncipe sobre a tua herança e o povo de Israel? Então, aqui Saul foi ungido e ele virou príncipe de Israel, né? Saul, né? Mas no versículo 16, no capítulo 16 de 1 Samuel, diz o seguinte, né? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? E levando eu o rejeitado para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem e vestir a Jessé, o belenita, porque dentre os filhos me provi de um rei. Então Samuel veio a Belém, né, para falar com Jessé sobre um dos filhos dele. Mas antes de chegar aqui, irmãos, acontece que Saul, depois que falou isso, aqui no capítulo 28 para Saul, que disse que o reino dele ia ser rasgado e tal, e apareceu um melhor que ele, Saul foi embora para Ramá, né? E nunca mais voltou, e Saul nunca mais viu Samuel, nunca mais viu Samuel. Aí Deus falou para Samuel, para ele ir lá, né, descer na casa de Jessé e escolher para ungir o Davi. E Samuel
questionou. Falei, não, senhor, como que eu vou lá? Né? Como é que eu vou lá? Com certeza, Saul vai me matar. Né? E Deus falou, não, vai, se por acaso aparecer esse tipo de gente querendo te matar, você disse que foi fazer sacrifício. Então, ninguém pode, né, dizer nada, que você é o sacerdote, né? O sacrifício. E Samuel foi para lá e convidou a Jessé para fazer um banquete que ele queria falar com um dos filhos deles, né? Então, Jessé tinha 7 filhos, né? O 8º filho, que era Davi, né? Que era de outra mulher, por isso que os irmãos de Davi não gostavam de Davi, brigavam o tempo todo, pelo fato de eles terem um irmão que não era de sangue da mesma mulher, então eles brigavam, né? E Davi sofreu muito com os irmãos dele, inclusive os irmãos dele iam lá, né, brigar com ele lá no campo. E ele sendo mais novo, então Jessé deixou Davi tomando conta, né, das ovelhas. Então, deixou tomando conta das ovelhas. Mas aqui, então, ele trabalhava com as ovelhas do pai dele. Então, nós chegamos exatamente aonde que nós vamos começar a nossa lição, que é Davi, pastor de ovelha. Então, Davi era pastor de ovelha do pai dele, cuidava das ovelhas, né? Pastor de ovelha. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, irmãos. Pastor de ovelha é uma profissão? É? Não sei. O que os irmãos... Eu quero ouvir mais outros irmãos se acham que Davi pastor de ovelha é profissão. Não? É? O silêncio está dizendo? Hein? Aham. Tá. Alguém mais quer falar? Então, irmãos, pastor de ovelha era uma profissão, sim, né? Era uma profissão, né? E porque precisava, né? Tinha rebanho, muitos rebanhos naquela época, criava muito rebanho, então precisava alguém ir lá e tomar conta daquelas ovelhas. Agora, acontece que o povo de Israel foi muito, tinha muita criação e mexia muito com ovelhas, gado, etc. E era uma raça, uma nação pastoril, né? A despeito disso, nós vemos que Jacó, né, foi pastor de ovelha, os seus filhos foram pastor de ovelha, José era pastor de ovelha, os irmãos dele também eram, tanto que lá em Êxodo, lá em Gênesis, o pai de José falou assim: José, vai lá no campo, vai a campo, né, vê os teus irmãos, né, se estão pastoreando as ovelhas, o que eles estão fazendo lá. Foi aí que, quando José saiu nessa viagem para ver os irmãos dele, né, ele sumiu. Nunca mais, o pai dele nunca mais a viu. Então, roubaram ele, fizeram uma grande sacanagem com José, os irmãos dele, né, e daí venderam lá para aqueles negociantes, né, e José foi parar no Egito. Então, José era pastor de ovelha, foi pastor de ovelha. Jacó foi pastor de ovelha. O povo de Israel, o israelita, o povo hebreu, era um povo pastoril, mexia muito com ovelha. Com relação ao que eu perguntei se era profissão, e o irmão disse assim que era uma profissão. E era, irmão. Sabe por quê? No capítulo 47, capítulo 47, versículo 3 de Gênesis, né, Faraó foi falar com uns dos irmãos de José, né, quando eles subiram para o Egito, né, e perguntaram assim: qual é o trabalho de vocês? Qual é o trabalho de vocês? Aí eles disseram que o nosso trabalho
e de meu pai é ser pastor de ovelha. Então, quando o Faraó perguntou qual é o trabalho de vocês, quer dizer, sendo que pastorear a ovelha é um trabalho, logo, né, o Faraó estava perguntando qual era a profissão dele. Como que não é uma profissão, se quando eu falava na riqueza do povo daquela época, naquele contexto, falava que muitas cabras, muitas ovelhas, muitos camelos. Era a economia que girava na época, né? Era. Não tinha nada, né? Então, era uma profissão e ele exercia isso aí, né? Agora, irmãos, a questão é o seguinte: o que é ser pastor de ovelha? Cuidar, né? Cuidado, né? Cuidado. Proteger, coisa. Até pela lição, ele fala que era diferente do que criar boi, né? Porque a ovelha precisava de um pasto específico, que ela não bebia água, tipo água corrente, era bem específico, né? Um cuidado bem especial. E o boi come o pasto alto, né? As ovelhas comem o pasto bem rasinho, né? A diferença é bastante, né? É que a ovelha é bastante delicada, né? Na verdade. Precisava de um cuidado mais especial. Nossa, que racinha de animais, bem assim, estranho, cheio de coisa, né? Não, a ovelha, irmãos, é isso mesmo que eu acabei de falar. A ovelha precisa pastorear. Por que precisa? Porque não existia pastor de gado, né? Gado você coloca lá, ele vai lá e se vira lá, e à tarde você vai lá e rebanha, ou sei lá, chama ele e eles vêm, né? Mas ovelha não. Deve tocar água, né? É todo especial. Ovelha comia só grama, né? Verdinha, né? Bonita, limpinha. Só comia grama, porque elas mordem a grama assim. Ela comia grama e depois deitava, né? Depois que tinha coisa, comia, deitava, né? Deitava ali e ficava quietinha. Ovelha não bebia água suja, né? Só bebia água clara e não corrente, tem que ser água parada, né? Água tranquila, né? Se você levasse um monte de ovelha para tomar água numa cachoeira, você perdeu o trabalho, porque ela não bebia água, né? Tinha que ser água limpa e água tranquila. Isso faz me lembrar aquele versículo que diz de Salmo, né? Deitado faz-me pasto verde. 23, Por isso que o Salmo 23 faz essas características. Deitado faz verdes pastos e me conduz em águas tranquilas, né? Então, já estava falando. Então, a ovelha era cheia de coisa. Mas aí a ovelha merecia esse cuidado, né? E tinha outra coisa também. Elas têm que ser disciplinadas. Porque a ovelha é o seguinte, elas saíam, quando saiu uma encostando na outra, empurrando a outra, assim, sabe? Então elas saíam empurrando assim, empurrando, a ovelha, em vez de ir continuar, não, saía empurrando assim, ficava andando em círculo. Então o pastor, né, tinha que chegar lá e dar uma bronca e falar para eles, não, vocês, né, para cá, para lá, e chamar e dar, né, e cercando para eles aprumarem para ir num lugar reto, para o lugar que ele estava querendo que elas fossem, né? O pastor de ovelha fazia o quê? Fazia isso. E também fazia o quê? Curava as ovelhas quando elas ficavam doentes, né? Tinha os cuidados daquelas que dava cria e os bodinhos e as ovelhas novinhas, né? Tinha que ser cuidado ali, reparado, juntado, levado no braço, inclusive, até chegar no lugar para acompanhar a mãe. Então, o pastor tinha todo esse cuidado, né, especial para as ovelhas, né? Buscar as ovelhas que ficavam perdidas, né? De repente as ovelhas ficavam perdidas assim, e ele, né, ficava berrando lá, e de repente ele via que ele tinha que ir lá, pegar junto a ela e trazer para o curral ou para o rebanho, né? Esse era o trabalho do pastor, né? Então, o pastor de ovelha, além de ser profissão, era uma profissão, vamos dizer, uma profissão nobre, né? Que exigia um certo cuidado, né? Para mexer com essas ovelhas, né? Vamos voltar aqui também, irmãos. É bom que se diga que Moisés também foi pastor de ovelha.
40 anos. 40 anos ele ficou dentro, junto com o faraó, aprendendo ali a língua deles e aprendendo tudo as manias que o pessoal do Egito tinha, né? Depois ele saiu de lá, né? E acabou matando um homem. E esse homem que ele matou, né? Foi até justo, né? Porque naquela época o povo hebreu já passava por problemas de escravidão, né? E os caras batiam nele para que eles trabalhassem, né? E Davi passando assim, viu que um dos egípcios estava batendo no hebreu, né? E Davi, vendo aquela situação, ele pegou e matou aquele egípcio, né? E deu uma olhada, antes ele deu uma olhada para um lado para o outro, não viu ninguém, falou: vamos matar esse cara, né? O que é isso? Judiando do meu comparceiro, da minha família, né? Não pode. Aí ele matou o homem, enterrou na areia, né? E foi embora. Mas um dia o faraó perguntou para ele: e aquele homem que você matou, né? Pensa que eu não estou sabendo, né? E o faraó então estava procurando matar ele, ficou com medo e vazou. Para onde que ele foi? Para a terra dos Midianitas, né? E interessante, irmãos, como é que Deus prepara as coisas, né? Os Midianitas, quem eram os Midianitas? Alguém sabe dizer para mim quem que eram os Midianitas? Ele foi para a terra dos Midianitas, né? Ele chegando lá, ele chegou e se encostou num poço daquele lá e ficou. Eu estou contando isso, irmão, só para focalizar em relação a Moisés, porque ele foi pastor de ovelha. Quando que ele foi pastor de ovelha? Estou contando. Aí ele chegou no poço, ficou ali, né? Aí tinha um sacerdote ali naquela terra que tinha muito rebanho e tinha 7 filhas, e essas filhas que conduziam o rebanho, né, para tomar água, essas coisas. E chegou lá à tarde, mas ela chegava tarde ali, pegava água, dava água para o rebanho, né, e voltava para casa. Mas isso ela fazia depois que os outros pastores tinham dado água para as ovelhas dele, porque os homens chegavam em punho, os pastores, né? Chegavam em punho. Não, fica aí, espera, vão dar a água para os nossos bodes aqui, nossos ovelhas, e depois vocês, né, vão pegar água. Então eles, né, ficavam parados ali, esperando, elas ficavam paradas ali esperando eles, e depois ela dava água para as ovelhas dela e ia embora. E nesse dia Moisés estava encostado no poço, e elas chegaram, Moisés já tratou. Aí o pastor veio lá e tal. Aí o Moisés falou: calma aí, elas chegaram primeiro e elas então vai ser privilegiada, vai pegar água primeiro que vocês. Então elas pegaram água, deram água para as ovelhas e foram embora. Aí o pai delas falou: ué, mas vocês já chegaram? Por que vocês chegaram mais cedo? Falei: não, porque tinha um egípcio, né? Então proporcionou que nós pudéssemos dar água à nossa ovelha primeiro do que os outros pastores que estavam lá, por isso nós chegamos mais cedo. Falei: mas cadê lá? Ele ficou lá. Ela falou: vai lá e buscam ele. Aí ela pegou e voltou e levou o egípcio para lá, que no caso não era Egito, mas era Moisés, né? Bom, resumindo a coisa, Moisés acabou casando com uma das filhas, que chamava Zípora, né? E esse sacerdote era Jétro. Então Jétro era o sogro dele. E Moisés ficou 40 anos pastoreando ovelhas do sogro dele. Foi aí, irmãos, que quando o Jétro chegou no monte, mais para o sudoeste ali do monte, que Deus chamou Moisés para retirar o povo de Israel. Uma história bem interessante, né? Por que nós estamos falando isso? Estamos falando isso porque o fato de a pessoa, ou do homem, ser pastor naquela época, ele tinha assim, vamos dizer assim, um currículo a mais, ou ele era uma pessoa mais especial, mais
tranquilo ou mais tarimbado para conduzir alguém, não é? Porque eles aprendiam com as ovelhas a forma de como conduzir, né? Já que as ovelhas era muito especial, né? Era cheia de coisa, não bebe água suja, não pisa em atoleiro, né? Está molhado ali eu não passo, não sei o que lá e tal, só como graminha ali e tal. Então, tem umas características que os pastores aprendiam com ela e sabiam, aprendiam com as ovelhas como conduzi-las, né? Para melhor, né? Para o rebanho ir e voltar. E isso, irmãos, dava assim um currículo para os pastores conduzir animais. Tipo assim, o que você é? Você é para... Não, o nosso serviço que é ovelha. Você tem alguma vontade? Não, eu tenho. Fui pastor lá, tá? Então você é uma pessoa classificada. Moisés, então, né, irmão, ficou 40 anos pastoreando. E foi Moisés que foi chamado para conduzir o povo de Hebreus, né, o povo de Israel, para a terra de Canaã, prometida por Deus, né? Então, Israel era um homem apropriado para isso, porque ele tinha uma certa manabilidade para isso. E agora, José era pastor de ovelha, né? Era pastor de ovelha. Então, ele pastoreava as ovelhas do pai dele, Jessé, né? Como eu estava contando, né? Jessé, então, era o 8º filho de... Davi era o 8º filho de Jessé, que era o mais novo e estava pastoreando ali, né? E 3 dos filhos de Jessé serviam o rei, era digamos, soldado, né? Batalhava, né? Quando tinha guerra, eles saíram para batalhar, né? Na guerra. Então, irmãos, é interessante que pelo fato dele ser pastor, né, de ovelha, ele ficava credenciado para fazer alguns... Porque Deus sabe o que tem que fazer, irmãos. Deus prepara tudo. Isso tudo é preparado por Deus, né? Deus falou para Samuel, então, ungir Davi. Como é que foi isso, né? Samuel veio lá da onde que ele morava, lá, da terra de... Como é que chama lá? Alguém pode me ajudar? Como é que chama a terra que Samuel morava? Samuel morava onde? Ramá, né? E de Ramá, onde que Saul morava, era longe, irmão, não era perto não. Ramá fica lá em cima, lá no norte. E agora Gibeá, onde que estava Saul, era aqui embaixo, mais ou menos ali no meio, tá? Mais ou menos no meio ali daquela região. E então, quando Samuel recebeu a mensagem de Deus para ungir Davi, então ele questionou: não, porque eu vou para lá, talvez Saul vai querer me matar. Não, vá lá, pode ir tranquilo que, né, você deu as coordenadas para ele e disse como é que tinha que falar, se fosse o caso, né? E ele foi para lá. E ele chegando lá, na casa de Jessé, então fizeram um banquete, né? E Jessé falou: você veio aqui por bem? Está tudo bem, né? Não, tudo bem. E naquele banquete lá, que estava reunido ali, ele falou assim: eu quero falar com teus filhos, com teu filho. Aí falou: meu filho é esse aqui. Apresentou o mais velho, né? Aí ele falou assim: não é esse. Então, ele foi trazendo os filhos para que Samuel conversasse com ele e aí terminou, né? São 7 filhos que ele tinha, terminaram, acabou. Não, acabou. Falou: você não tem mais outro filho, né? Você vê que Deus preparava as coisas. Ah, sim, tem um mais novo que está pastoreando. Falei: então, manda chamar e nós não vamos comer
almoçar enquanto ele não chegar. Aí saíram correndo, chama lá Davi, chama. E o Davi chegou. Então ele ungiu Davi, né, com óleo, né, e depois então foi que eles foram almoçar, foram fazer o banquete dele. Então Davi foi ungido, Davi foi o único ungido, e os irmãos deles estavam vendo aquela situação toda, né? E os irmãos deles sabiam que aquela unção era vindo de Samuel, era para que ele fosse rei, para que fosse rei. Então, a partir daquele momento, ele foi declarado príncipe de Israel. Davi foi declarado príncipe de Israel. Então, vamos aqui. Então, ele era jovem, pastor, muito responsável, chamado pelo pai Jessé, para levar presente aos irmãos do exército. Bom, aqui, irmãos, depois que ele foi... Aqui a lição, ela resume, né, a história, ela dá uma resumida na história, mas na verdade é que o Saul estava em guerra com os filisteus, novamente os filisteus, guerra com os filisteus estavam e tal, né? E tinha um gigante ali na terra dos filisteus que queria que queria matar o povo de Deus. O povo de Deus, irmãos, era um povo especial, né? Observe, irmão, que quando os anciões queriam que houvesse rei, ele queria um rei, né? Na verdade não, né? Na verdade não, Deus que conduzia. Quando o Saul foi príncipe, que foi coroado como rei, né? Diz que o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus conduziu, entrou em Saul, o Espírito de Deus. E isso vinha já desde Juízes, irmãos, quando Deus queria que o povo de Deus fosse julgado, né, por alguém. Então o Espírito de Deus entrava em uma pessoa que Deus havia escolhido, né, para que ele conduzisse o povo de Israel, né? E isso era qualquer um, irmãos. E o Espírito de Deus naquela época que trabalhava, e isso era uma coisa muito especial e era momentâneo, né? Isso podia ser para qualquer um, mas também podia ser tirado, assim como ele dava, ele podia tirar. A prova irmãos, que nessa questão aí, Jefté, que era um filho bastardo de um senhor que tinha naquela região, né, que os irmãos dele não aceitaram, foi embora, e ele era bandido, porque a Bíblia diz que ele e os seus comparsas, os seus amigos levianos, né? E Jefté guiava, ele era o chefe, né? E Deus chamou essa pessoa para julgar o povo de Israel, e Deus deu o Espírito para ele, né? Permitiu o Espírito para ele dirigir o povo de Israel, e ele dirigiu por 40 anos, né, Jefté. Então, quando Saul virou príncipe e foi ungido, Deus então enviou o Espírito para Saul, né? Então ele recebeu o Espírito de Deus para julgar o povo de Israel. E o povo de Israel era um povo muito especial, porque o povo de Israel não era qualquer povo que tinha naquela região, que tinha um rei, né? Eles constituíam, por exemplo, Edom, Amon. Então tinha os seus reis, né? E aquele rei então mandava no povo, e ele estava sobre o domínio daquele rei. O povo de Israel não era assim. Quem dominava o povo de Israel, e esse povo de Israel era de Deus, era Deus que conduzia, era Deus que dava que dizia o que tinha que ser feito ou não. Os irmãos estão pensando que esse povo era um povo assim, que tinha muita força e sabia, porque esse povo de Israel, esses hebreus ali, eles tiveram muitas guerras, foram muitas vitórias,
Mas as vitórias aconteciam quando o povo de Israel era obediente, né? É que eles tinham a vitória. É bom que se diga que quando José tomou a terra que dividiu as tribos, né? Isso foi por volta de 1406 por aí, né? E agora nós estamos falando de Davi há 350 anos mais tarde, né? Cerca de 1050 anos antes de Cristo. Então se passaram todo esse tempo, né? Porque o irmão pode estar perguntando assim: puxa vida, a Bíblia diz que José foi lá e tomou a terra de Canaã, matou todo mundo, foi uma guerra, matou todo mundo e limpou tudo aquela terra e foi dividido em tribos ali, né? Em 12 tribos de Israel, né? Dos filhos de Israel. Foi dividido em 12 tribos. Então matou todo mundo. E por que que agora Davi Davi e Saul estão lutando contra esse povo de novo, né? Foram 350 anos, irmão, que passaram, né? Agora, por quê? Por que isso aconteceu? Não ter limpado naquela época? José não mandou que o povo lutasse, que lutasse e matasse todo mundo, que assim foi que Deus falou? Tira, limpa tudo, né? Porque essa terra pertence a vocês? Como é que você explica isso? O que aconteceu? Mas não tinha matar todo mundo, esse povo não existia mais. Por que agora, há 350 anos, começou novamente essa luta e Saul teve que lutar de novo contra esse pessoal? Os irmãos acompanham a história, veja a história direitinho, como é que se aconteceu isso aí. Pode ver que quando Josué estava lutando, só vou contar um pequeno episódio. Houve um pessoal que chegaram lá, né, para Josué, e disse assim: nós somos de muito longe, né? Os nossos sapatos, eles pegaram o sapato velho, colocaram no pé aquela roupa velha, somos de muito longe, as nossas malas, então nós não somos daqui e tal, você podia dar uma chance para a gente, nós trabalhamos como escravos para vocês mesmo e tal, né? Josué falou: bom, sendo assim, então vocês ficam por aí, né? E pegaram eles, ficaram como escravos ali. Mas na realidade era vizinho dele, era de Amon, o pessoal de Amon, dali, era vizinho deles. Eles se modificaram e facilitaram para ele, e eles ficaram como escravos. Esse pessoal, ele não servia o Deus de Israel, servia outros deuses, né? Mas sabe como é que é, né? Ali escondido na casa dele, ninguém tem nada a ver com isso e tal, né? Ele, na tenda dele, ele fazia as suas orações, né? E não havia um mandamento que Deus falou que os rapazes não casassem com filhos estranhos, né? Mas isso não aconteceu, isso se misturou e eles começaram a seguir os deuses pagãos, que era aquele pessoal que deram uma chance para ele, né? Tal. Aí, que legal, puxa vida, você vê. Então eles começaram a se reunir e esse povo começaram a florescer novamente. 350 anos depois, estava lá o pessoal já instalado como rei, né? Na terra de Canaã, apesar de ter as tribos, mas está tudo misturado. Nós não estudamos aqui a história de Débora? Não estudamos, mano? A história de Débora? Por que Débora foi lutar com Cícera, né? Por quê? Porque o povo estava contaminado. E Débora lutava para que o povo se separasse daquele povo, já estava tudo contaminado. Então, havia essa questão de o povo se contaminarem, e agora estamos aqui diante de uma guerra com os filisteus, onde tinha um homem que tinha 3 metros de altura. E nessa época não tinha um homem preparado. O único que podia ser então era Débora. Era Débora, pois é. Voltando lá na história de Débora, não tinha um homem preparado, né? E Débora foi uma heroína, porque o Cícero lá tinha 900 carros. Carro, né? Esse negócio de carro em guerra era já uma coisa... Pouco preparado, né? Mas o que aconteceu? Aqueles carros ficaram utilizados, pelo poder de Deus, ficaram utilizados, porque era encharcado aquele terreno, os carros ficaram tudo encravados, né? Então já começaram a perder por aí. Mas não era só isso, irmãos. Deus é que ganhava as guerras.
Deus ganhava as guerras. Para os irmãos terem uma ideia, quando o povo de Israel se levantava para guerrear, né? Para guerrear, havia eles saíam, né? Quando eles eram obedientes a Deus, eles saíam e ganhavam a guerra. Mas Deus literalmente fazia chover pedra, chuva de pedra, para que matasse, porque o povo de Israel, por si só, não tinha condições. Então, era um povo especial, o povo de Deus, e Deus, então, queria livrar o povo dele da mão dos filisteus, daquele pessoal que estava querendo lutar contra ele. Agora, estava um gigante de 3 metros desafiando o povo de Deus. E ele dizia assim, é o seguinte, naquela época tinha essa mania de, quando os caras estavam lutando, colocava 2 heróis. Fala, você tem um grande herói aí que luta bem? Traga para cá que nós vamos enviar um herói para lá para lutar com vocês. Quem ganhar, ganhou a guerra. Então, às vezes faziam isso, né? Então, estava o gigante lá de 3 metros de altura, desafiando o povo de Israel. E Saul, assim, né, entra o soldado com medo, mas estava tremendo de medo. E agora, como é que vão fazer? Saul, acho que era o rei, né? Estava tremendo de medo. Então, aqui que entra, então, quando o pai de Jessé, o pai de Davi, Jessé, pai de Davi, falou assim, filho, vá lá na guerra, onde estão teu irmão batalhando, e vê como é que eles estão, né? Veja lá como é que eles estão, e leve aí umas comidas para ele, né? A Bíblia diz que eles levaram, aqui no capítulo 17, irmãos, os irmãos que estudaram a lição, ou que fizeram a leitura diária, né? O capítulo 17, todinho de 1 Samuel, fala sobre essa história de Davi. Sobre a história de Davi. Então, você leva comida para ele. Leva uma comida para ele. Leva uns queijos aí, né? Uma semente que... Lá tem uma semente que os caras levaram. Leva aí, deu uma quantia para ele. Leva lá e você vê como é que isso não está lá na guerra. Né? E o Davi chegou lá, tranquilo, né? E Davi era uma pessoa responsável, né? Tinha alguma experiência de pastor, porque ele era pastor de ovelha, né? Inclusive, ele matou urso, matou leão, né? Que queria comer as ovelhas dele, né? Acha mesmo, irmão, que o Davi matou esses ursos e matou esse leão? Como é que pode? Você falando assim, humanamente falando assim, não, o Davi matou o leão, matou o urso, né? Para defender as ovelhas dele. Vai se meter com o leão, como é que é, irmão? Tem que observar, talvez, um vídeo de um leão lutando e um urso, porque, sei lá, um urso pesa 500 quilos, 600 quilos, um leão pesa 200, 300, e pois tem é. Força, né? Pois é. Mas ele matou. Né? Então, irmãos, não foi Davi que matou. Não foi Davi que matou. Inclusive, Davi desmaiou, né? Quando ele viu a ursa morta, ele viu o leão morto. Então, na cabeça dele, falou, não, foi eu que matei. Porque ele partiu para cima, ele não teve medo. Primeiro, Deus deu coragem para ele ir para cima, né? E na hora que o leão veio, com aquela arminha que ele tinha, que é aquele, né? Será que ele tinha uma funda? Ele andava com a funda, né? Porque ele era bom nesse negócio de matar. E então ele jogou as pedras lá e com aquele, como é que chama aquele pau que eles andam, que os pastores andam? Cajado. E o cajado dele, né? Tal. O leão veio e tal, e ele com aquele cajado lá, ele se defendeu, né? E no fim o leão estava morto, a ursa estava morta depois. Foi realmente ele? Claro que não. Claro que foi a mão de Deus. Claro que foi a mão de Deus, já prevendo o que Davi ia enfrentar, né? Futuramente. Isso deu o quê? Deu uma moral para Davi, né? Defender minha ovelha, rapaz. Matei um urso, matei um leão. Foi o que ele falou aqui. Né? Qual era a palavra de Davi para Deus? O Senhor é minha força.
Então, E a minha salvação, quer dizer, essa força de Davi era a força de Deus. exatamente, irmão, porque era a força de Deus, né? Deus sempre deu força para aqueles que obedeciam, né? Quando Saul obedecia ao Senhor, Saul ganhou muitas guerras, ganhou muitas. Depois é que ele ficou ali meio, né, soberbo, né? Falou, é comigo mesmo, agora é o seguinte, não preciso muito dessa história. Samuel, deixa para lá, depois eu vejo ele, né? Está demorando muito, eu vou tomar aqui a iniciativa e tal, né? Se deu mal. E falando de Davi, né? Então Davi tinha coragem, né? Ele tinha história. Quando ele passou de ovelha, matou um leão, matou a urso, matou outros bichos, né? Defendendo. Agora ele chega lá, está aquele homem de 3 metros de altura, desafiando o povo de Israel, né? Aonde que ele olhou e chegou lá e falou para os irmãos dele assim, né? O Davi estava tão tranquilo que ele chegou e falou para os irmãos, tudo bem? Tudo bem aí? Aqui tudo bem, rapaz. Como tudo bem? A guerra, o homem lá, dá uma olhada no homem lá, 3 metros de altura, desafiando, com aquela espada grande, com o escudo grande, com aquela lança lá. E ele dizia, está tudo bem? Não, eu estou perguntando o que o pai falou. Eu estou só comida para vocês aí, e ele mandou perguntar para vocês se estão tudo bem. Nós estamos vivos ainda, por enquanto, né? Então tá, beleza. Aí o irmão dele, o mais velho, mandou ele se sair da rua. Sai daqui, cara. Vai cuidar lá das tuas ovelhas, do teu pequeno rebanho lá. Agora fica se intrometendo aqui na conversa nossas conversas aqui. Nós somos soldados, nós estamos lutando. Olha aí o desafio que nós temos pela frente. Agora vocês vêm perguntar se está tudo bem, né? Eu trouxe comida para vocês ali, tá? E também trouxe uns queijos para os comandantes de 1000 homens. Tá ali, tá tudo ali. Tá bom, então deixa aí, depois a gente vê essas coisas. Tá? E Davi começou a conversar ali e falou, eu sou pastor de ovelha, né? E viu aquela situação toda e começou a ver, falou, olha lá o cara desafiando, vem descendo desafiando. Aí o Davi deu uma olhada feia, mas como é que pode um incircunciso desse aí ficar desafiando o povo de Israel? Que isso? Onde é que pode um negócio desse? E vocês estão tudo tremendo de medo aí, né? O que vocês vão fazer? Aí então falaram para Saul, tem um rapazinho aí que está dizendo que nós estamos com medo e que diz que ele é pastor de ovelha, mas que ele está acostumado com essas coisas aí, matar leão, bicho, essas coisas. Falou, chama ele aqui. Aí ele pegou e falou assim, não, vocês estão com medo e eu vou, se vocês quiserem, eu vou em nome do Senhor Jesus, né, em nome de Deus, o Pai, né, do povo de Israel, lutar contra esse homem aí. Falei, não, mas rapaz, mas não adianta isso. Não, eu vou em nome de Deus, em nome do Senhor Jeová, eu vou lutar contra esse incircunciso. Então tá. Aí o Saul deu aquele vestimento para ele. Mas essa história os irmãos já sabem, né? Não precisa nem contar, ficar falando. Então ele partiu para a guerra e resultado, ele matou o gigante, né? E o gigante falava, né? Aquele que matar o outro, que ganhar, então será escravo, né? Do outro, né? Se eu matar vocês, eu sou escravo. Matar aquela pessoa que vocês mandarem para mim, guerrear contra mim, então vocês vão ser meus escravos. E se ao contrário, nós seremos escravos de vocês, né? Tal. E ele partiu para lá, matou o gigante, cortou o pescoço do gigante com a própria espada, né? E fizeram festa. Então Davi erguia a cabeça dele assim e todo mundo fazia festa. E Saul ficou olhando para Davi assim, puxa vida, né? Aí Davi falou assim, Saul falou assim, não, você vai ser o meu capitão, né? Você vai ser o comandante. O capitão sempre era o comandante. Você vai ser um dos meus capitão aqui. Então, duas coisas aconteceram, irmãos, naquela época, nessa questão, né? Depois da vitória que o Davi teve com o gigante, com os filisteus, duas coisas importantes aconteceram. Foi que Jônatan
que era filho de Saul, né, ficou amiguíssimo de Davi, né? Ficaram muito amigos, né? E Jonathan não tinha inveja de Davi, não, porque Jonathan sabia que Davi merecia, e Jonathan já sabia que ele tinha sido ungido como rei, né? Como rei. E Jonathan ficou muito amigo, tanto que quando havia problema ali entre o rei e Saul, né, o Jonathan pegava, dava um jeito de acalmar. Quando Davi ganhou a guerra, irmãos, Saul levou Davi para casa dele. Para casa dele. Não, você vai morar aqui agora, tá? Você vai morar aqui. Você pode passar todo vez, mas você vai morar aqui, né? E os servos de Saul, então começaram a dizer que o Saul estava doido, estava louco. E os irmãos observem também que quando o Saul perdeu a guerra, né, Deus então tirou o espírito de Saul. Ele retirou o espírito de Saul, né? Então ele deu e ele tirou. Ele deu e ele tirou. E deu esse espírito para Davi. Então deu o espírito para Davi. Então o espírito que Israel tinha, foi retirado, foi colocado. Então por isso que nós falamos, irmão, que o espírito de Deus ele trabalhava dessa maneira. Ele dava para quem ele queria, segundo o seu propósito, né, e tirava também, né? E ele dava esse espírito para qualquer pessoa que ele quisesse, que fosse o propósito dele, entende? Para ganhar uma guerra, ou seja, para fazer qualquer coisa, né? E então aqui Davi estava com o espírito de Deus. E Saul, então, quando foi tirado o espírito, Deus tirou o espírito de Saul e deu um espírito maligno para ele. Digamos assim, seja uma coisa que quando aquele o atacava, ele ficava maluco, louco, assim, tal, né? Fazia besteira, né? Não atendia ninguém. E ele mandou chamar Davi, porque Davi, além de ser, né, irmãos, cá para nós, pastor, né, e ser um bom administrador, saber conduzir as coisas, ele tocava harpa. E quando ele tocava a harpa para o rei, né, o rei ficava calmo, ficava calminho. Quando ele dava um ataque novamente Davi tocava a harpa a ele e ficava sereno, né? Então essa era a situação da época que estava ocorrendo. Mas mesmo assim, quando Saul olhava para Davi, porque Saul olhava para Davi com uma certa assim, né, um tipo de inveja, né? Vem cá, ele formoso, né, rei de Israel, tal, né, não conseguiu abater o povo de Israel, os filisteus, né? Foi Davi que matou o gigante. Então, assim, Saul olhava para Davi assim com um certo desdém, assim, falei, rapaz, eu vou pegar esse cara para ficar como o meu escudeiro, né? Como capitão, né? Daí, como Davi começou a ganhar muitas guerras, que Davi ganhou muitas guerras para Saul, não foi? Não foi isso? A história foi essa. Como Davi ganhou muitas guerras para Saul, né? Tanto que as meninas cantavam, como é que é? Davi matou milhares, né? Cantavam, Davi matou milhares, mas, né? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, né? E Saul dava aquela risadinha assim de meio amarela assim. Eu falei, esse rapaz aí, eu sei não, eu vou ter que matar ele. Eu vou matar ele porque ele está muito afoito, né? De repente ele vai ser o rei aí, eu vou ficar o quê? Né? Não.
Então eu vou dar um jeito de matar ele. Aí Saul começou a querer perseguir Davi, querer matá-lo. E ele tentou matar Davi na cadeia por 2 vezes com uma lança. Davi estava tocando harpa, que estava aquele espírito mau que Deus havia colocado nele, e Davi estava tocando harpa ali para amenizar a situação. De repente ele pegou a lança e lançou para matar Davi. Davi, como era um esperto, medonho, só cabreiro, deu uma olhada assim, a lança, ele abaixou essa lança e ficou cravado lá na parede. E entra então o filho de Saul, que é o Jonathan, né, para amenizar as coisas. Não, calma aí. Não, mas o que está acontecendo? Teu pai está querendo me matar, rapaz. Como é que pode um negócio desse? Eu falei, não, mas calma aí, é que ele está... Mas não, mas eu estou tocando ar para acabar, amenizar o espírito dele, que ele está querendo me matar. Por 2 vezes Saul fez isso, né? E houve, irmão, uma perseguição muito grande sobre Davi, né? Mais de 30 vezes Saul tentou matar Davi, né? Tentou matar Davi. Então, realmente Saul virou um rei, digamos assim, né? Que não era de jeito nenhum que fazia a vontade de Deus. E Deus preparando Davi, né? Eu era pastor de ovelhas, e agora Davi então estava chegando ali para fazer o trabalho dele que Deus havia ordenado, né? E houve então uma perseguição muito grande sobre Davi, irmãos, e nessa perseguição, né, Davi teve chance 2 vezes de matar o Saul, não matou, não quis matar, porque ele achava que, como ele era um ungido de Deus, ele não tinha o direito de matar Saul. Então ele não matou Saul. E Saul sempre atrás dele querendo matar. Então, como Saul fazia muita bobagem, muita besteira, os homens guerreiros de Saul estavam indo para Davi. Davi, nessa altura do campeonato, já tinha mais ou menos 400, 600 homens, né, voluntariamente para lutar com Davi. Por fim, irmão, tinha 2 exércitos. Tinha uns homens de Davi que lutavam e tinha uns homens de Saul que lutavam também, né? Por fim, já no finzinho, né? Mas ambos esses soldados era o povo de Israel, eram irmãos, né? Vamos objetivos. Se safar dos filisteus e daquele povo que estava ali, era o mesmo objetivo, né? E essa união de exércitos se deu depois, muito tempo depois, né? Que Davi virou rei em Hebrom, né? Ficou 6 anos lá, e depois foi que ele virou rei do resto do pessoal ali naquela região, tá? E quando Saul morreu, né, mesmo assim o Davi fez uma reverência a ele, né? E houve até uma personagem dos Amalequitas veio falar para Saul que havia falado onde que Saul estava, veio se elogiar ali na questão da guerra ali, e Saul acabou matando-o também, né? Matou esse rapaz porque falou contra o rei Saul, né? Então, irmãos, é bonita a história, né? E nesse caso aqui, como fala sobre os pastores, aqui tem muito trecho que se o irmão ler a lição, pode comparar, né? Como Ezequiel, está escrito em Ezequiel ali nos trechos que fala dos pastores, dos bons e maus pastores, né? Só que Ezequiel já falava dos pastores realmente se referindo ao povo de Israel diretamente, né? Já não era mais pastor de ovelha, né? Mas a essência do pastoreio de ovelha, né, tinha que passar para a condução do povo de Deus, que era o povo de Israel,
né? A mesma essência, né? Tratar com boas maneiras, né? Cuidar do povo, né? Ali Ezequiel fala dos reis que não falava, não fazia isso, né? E o povo perecia por causa disso, né? Então, a história aqui de Davi, pastor de ovelha, dá nisso aqui. E Davi foi o quê? Um excelente rei. Foi um excelente rei. Porque ele sabia conduzir as coisas, né? Ele tinha sofrido, né? E tinha ganhado muita experiência e sabia e soube conduzir realmente o povo de Israel em seu reinado. Não sei se o irmão queria falar alguma coisa, mas eu acho que eu vou encerrar por aqui, tá? Já tá. Completou a hora. Se ninguém quer falar mais nada com relação à história da Davi, eu sou assim, irmãos, o meu jeito de lecionar é só dessa maneira. Eu gosto de contar história, eu amo a história. Você conta a história, o que aconteceu, né? Agora, aonde que você vai colocar isso para a sua vida hoje, agora, né? Isso você é que tem que, você sabendo da história e conhecendo a história, que você vai, né, pegar e comparar o que está realmente acontecendo. Se a gente falasse hoje o que está acontecendo com os pastores, pastor de ovelha, a ovelha somos nós, os crentes, né? A ovelha somos nós. É difícil, né? Ser pastor. Você acha que na ovelha tem aqui um monte de gente, cada um tem uma cabeça, né? Um pensa de uma coisa, o outro pensa de outro. Já pensou? A função do pastor chegar e conciliar todas essas cabeças para pensar do mesmo modo, né? É difícil, apesar de conhecer a Bíblia, apesar de ser salvo, né? O bom pastor é Cristo, né? Cristo foi o bom pastor. Então, é difícil a função do pastor. O pastor é muito difícil. José? Sim. Saul estava sabendo que Davi ia lutar com Golias, ia matar Golias. Interessante que acho que ele estava lá, porque depois que chegou aquele general Abner, né, ele perguntou para o comandante lá, quem é esse rapaz? De onde que veio? Dizer, de quem que ele é filho? Né? Aí ele, quando fala que era filho de Jessé, ele quis humilhar o nome de Jessé ali depois, né? Dizer, João ninguém lá. Então ele perguntou, quem é esse rapaz? O que aconteceu com ele? Dizer, filho de quem que ele é? Dizer, Davi, né? Então ele nem estava lá nesse episódio lá. Irmão, porque realmente... Aí que ele viu isso que aconteceu, que ele chamou Davi para vir para a casa dele. Exatamente, porque veja bem, Davi não foi por benefício dele ou força dele que isso aconteceu. Eu não falei da ursa e do leão que ele matou, né? Foi nessa confiança que ele foi para o rei. Por isso que eu matei um urso e um leão, eu posso matar esse rei também. Com o que eu vou matar? Com os apetrechos que eu tenho. A funda, é o que eu sei mais usar. Nisso aqui eu sou bom. Não tem, eu vou acertar na testa dele. Agora, vamos esquecer a ajuda de Deus, né? E vamos falar humanamente falando assim. Mas quem é esse menino? Como é que ele pode enfrentar assim um gigante desse aí? Quem é ele? É filho de quem? De onde que vem, né? De onde que vem esse rapazinho? Filho de Jessé, o belenita ali e tal. Aquele cara. Aí o Saul cresceu o olho e falou, não, eu vou ficar com ele, né? Porque, né? E realmente, pelo poder de Deus, porque Saul era um homem obediente, ele ganhou muitas guerras. Muitas guerras. O que me chamou a atenção no Davi, nessa situação, é que
ele chegou lá, né? Trouxe só ali a merenda dos soldados, e ele, todo o povo de Israel lá estava com medo do Golias, e ele, Davi, se ofendeu. Ele falou: quem é esse cara que está ofendendo o meu Deus? Né? Quem ele acha que ele é? E se imagina, se ele tinha quase 3 metros de altura, e se Davi era um moleque, só para você ter, né, a noção, todos eram soldados treinados em Israel, e ele não. Né? E isso ofendeu. Ele falou assim: não, quem é esse cara aí que está ofendendo meu Deus? Então essa foi a fé dele, né? A fé dele, ele tinha, né? Ele falou: eu vou em nome do Senhor, eu vou acabar com esse homem, porque ele tinha essa fé no coração dele, né? Ele já tinha passado por outros tipos de problema quando ele era pastor, e agora apresenta esse cara. Diz que não me interessa se ele tem 3 metros, 4 metros de altura, não interessa o que ele tem, né? Sei que eu vou para cima. Humanamente falando, não falando da fé, que Deus vai, não humanamente falando, que nem Saul estava pensando, estava se borrando de medo. Borrando de medo. Aquele gigantão se desafiando lá, falei: rapaz, e agora? Não, vamos perder, vamos virar nada, né, na mão desse homem. Mas ele dá saúde, veio com seus aparatos, né? Tudo preparado, com capacete, e ele... Diz que Davi dava quase para cima um pouco do joelho dele. Pois é, Davi, se comparar Davi com Golias era... Não, se comparar Davi com Saul, em termos de líder, de rei, Davi lutava. Saul tinha medo. Ele tinha medo. Saul tinha medo, estava com medo, né? Aí quando... O que o Golias falou para esse camarada? Quem é você? Desprezando o menino lá. O que ele falou? Você vem com tudo isso aí, mas eu vou em nome de Jesus, eu vou em nome de Deus. Então, irmãos, ele falar. Então foi Deus em ação, né, para livrar o seu povo. Seu povo. Para livrar o seu povo. Parece que eu digo, irmãos, Deus usa quem Ele quer, como quer e aonde quer. Como eu disse no início, o espírito dele, né, ele fazia isso da maneira que ele quisesse, conforme os seus propósitos, né? Depois o irmão chega em casa, lá em Atos 13, tá? Marcos 13, você vai ver o que Paulo fala a respeito desse episódio de Davi aqui, tá? Muito bem. Joel, Deus abençoe, que nós possamos tirar muito proveito dessa lição.